o versículo mais mal explicado da Bíblia, o mais mal interpretado. É lógico que não existe só um, tá? Mas no meu ponto de vista, um dos mais mal interpretados, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores. Seguindo esse, tem outro também relacionado à liderança, tá? Não toqueis nos meus ungidos. Os líderes religiosos pegam esses versículos e fazem o que querem com eles, né? E dizem, vocês têm que obedecer tudo que eu mandar e não pode refutar, tá? Não pode questionar o seu pastor, o seu ancião, o seu líder, porque ele é ungido de Deus, tá? Esses dois textos nas mãos de líderes religiosos maldosos é motivo para manipulação. Eles pegam esses textos e dizem o seguinte, tá vendo? É a Bíblia que está dizendo que você tem que obedecer o pastor. É a Bíblia que está dizendo que o seu pastor é um ungido de Deus. Os dois textos estão mal explicados, porque quando se fala de obediência aos pastores, ali em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, tem que ler o contexto todo, a partir do versículo 7, onde era para imitar ações cristãs reais de irmãos mais velhos, de gente mais antiga na graça, tá? Imitar aquilo que de bom era para ser feito. E no versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o foco, o padrão, sempre foi Cristo e não o homem. Tá? E o outro que está lá em Salmos, né? Não toqueis os meus ungidos, se aplica a reis. É uma era monárquica em Israel e não tem nada de igreja ou para a igreja. Então é muita maldade a interpretação que eles fazem. Tem gente que pensa que o movimento dos desigrejados é fogo de palha, é um negócio que daqui a pouco vai acabar. Não, escute só. O movimento dos desigrejados, em poucos anos, vai ser o maior movimento cristão do Brasil. A maior igreja do Brasil vai ser a dos desigrejados. Cristãos sem denominação. Gente que se cansou, tá? Porque, infelizmente, a maioria das instituições religiosas, tá? Supostamente cristãs, estão cheias de regras, de misticismos, de invencionices, de manipulações, de enriquecimento ilícitos, tá? De homens querendo parecer donos dos outros, tá? De politicagem, gente se envolvendo no voto do irmãozinho. Se pudesse, retiraria das mãos deles o título de eleitor para votar no lugar do irmão, para eleger quem eles querem. Então o povo está cansado. Então, em poucos anos, a maior igreja do Brasil será a dos desigrejados. A Bíblia, em sua história, fala de 4 casas de Deus. 3 dessas casas já não existem, tá? Primeira casa, a casa provisória, que era o tabernáculo, tá? Que circulava junto com Israel no deserto. A segunda casa, que é o templo construído por Salomão. A terceira casa, que é poeticamente chamada de casa, tá? Que aparece lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nem o templo existia ainda, tá? Mas Davi está se referindo poeticamente à cidade de Jerusalém. E o quarto templo, a quarta casa de Deus, mencionada nas Escrituras, é aquela que aparece em 1 Coríntios. Vós sois o templo, ou a casa, onde o Espírito de Deus mora. Tá? Dessas 4 casas mencionadas, 3 já não existem. Tá? O tabernáculo, o templo e Jerusalém como casa de Deus deixou de ter o seu efeito a partir do momento da descida do Espírito de Cristo sobre toda a igreja. Ou seja, a única casa que se preserva até hoje, tá? É você. Tem 2 palavras que a maioria dos pregadores ensinam errado. Tá? A primeira palavra, eu já disse aqui, culto. Tá? Culto não tem nada a ver com 2 horas que você fica dentro do templo. Ok? Culto é a vida, então é na vida que a gente cultua a Deus quando colocamos em prática ou procuramos, mesmo com as nossas fragilidades, debilidades, colocar em prática o evangelho através do amor ao próximo, ok? Isso é culto. O culto é o meu dia a dia em atitudes de graça e amor, fé, ok? E adoração. Adoração muita gente pensa que é ficar cantando, né? Não, adoração no seu original prosquínio. Toda vez que essa palavra aparecia na Bíblia, alguém ficava de joelhos, certo? Ali em João capítulo 4, Jesus então dá o verdadeiro significado do que é essa adoração. Então, a adoração não mais é ficar fisicamente de joelhos. Então agora, na graça, a adoração é sim, se render, tá? Se render ao amor, aos ensinos propostos pelo Evangelho de Cristo. Isso é adoração. Tá? Então, não tem nada a ver com ficar cantando e muitas vezes a pessoa se ajoelha lá e diz, estou adorando, não. Tá? Nem todo mundo que se ajoelha está adorando alguma coisa. Tá? A rendição precisa ser aqui dentro, no coração. Jesus não instituiu a Santa Ceia, não, tá? Aquela que fazem nas igrejas.
Aí tem quem defenda essa cerimônia usando o texto de João, capítulo 6, versículos 52 e 53, que foi onde Jesus disse: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Bom, ali Jesus estava se aproveitando de uma figura de linguagem, tá? Ele estava falando sobre a totalidade do seu evangelho, que é a verdadeira comida espiritual, certo? Não tem nada a ver com o ritual, com a cerimônia que se fazem nas denominações aí, tá? Se alguém diz que a pessoa, para ter vida com Deus, para ter comunhão com Deus, precisa participar daquele ritual, né? Daquela cerimônia, está equivocado, tá? Não tem problema nenhum a pessoa participar, né? Se tornou até uma cultura. Entretanto, dizer que isso seja fundamental para a comunhão com Deus é um erro gravíssimo, tá? Nós dependemos única e exclusivamente de Cristo, a ponte que já nos ligou até Deus com a sua morte e ressurreição. Tá? Então, Jesus não designou, não foi ele quem designou a cerimônia da ceia. Aí, mas tem gente que diz o seguinte: Jesus disse, né, que fazer isso em memória de mim. A partilha, tendo partido o pão e dado graças, né, disse fazer isso em memória de mim. Ou seja, a partilha em amor, né, é o que deve ser imitado. Repartir aquilo que você tem com pessoas que Deus coloca no seu caminho e de repente não tem os mesmos recursos que você. A doutrina arminiana é uma vertente dentro do cristianismo e ela, mal explicada, leva pessoas a endoidarem, tá? Porque, segundo essa vertente, se for mal explicada, a pessoa pode perder e ganhar a salvação de acordo com as suas atitudes várias vezes ao dia, né? Então ele acorda grato a Deus, faz uma oração, estando salvo. No percurso para o trabalho, discute no trânsito, então perdeu a salvação. Se Jesus voltar naquele momento, segundo dizem, a pessoa não sobe, né? Não vai para o céu, né? Então a pessoa chega no trabalho, ela tem que pedir perdão, né, para Deus, se consertar com Deus para voltar a ser salvo de novo, tá? Mas se de repente no seu dia a dia de trabalho acontecer de o chefe, né, falar uma palavra que ele não gostar e ele sentir ódio no seu coração, então ele já perdeu novamente a salvação, então tem que, né, se consertar com Deus novamente. De forma que, segundo essa vertente mal explicada, tá, muitas pessoas acreditam que perdem e ganham a sua salvação. Jesus apaga e escreve seus nomes do livro da vida várias vezes ao dia. É um absurdo. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, saiu da Presbiteriana. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista. A Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça saíram da Igreja de Nova Vida. Aí tem quem diga, mas somente essas mais recentes, as mais antigas, não saíram de nenhuma. É aí que você se engana. A Igreja Luterana saiu da Católica. Aí vem alguém e diz, agora chegamos aonde eu queria. A Católica não saiu de nenhuma. Ela foi fundada pelo próprio Jesus. Você também se enganou. A Igreja Católica nasceu a partir da união do imperador Constantino com os bispos que haviam se corrompido no terceiro século, tá? Eles aceitaram a proposta de unir igreja com o Estado, mas Jesus não fundou o catolicismo. Tem gente boa de Deus em todas essas que eu citei. Agora, Jesus não depende de nenhuma delas para salvar alguém, tá? Jesus só fala sobre o jejum antes da cruz. Depois da cruz, depois da ressurreição, ele não fala mais em jejum. Muita gente usa o jejum acreditando que ele seja um tipo de moeda de troca. Eu vou jejuar e vou fazer com que Deus se comova com o meu jejum e me dê uma bênção, me entrega uma bênção. Escute, nenhum tipo de moeda de troca é sugerida na graça, tá? Na graça, tudo é de Deus, ou seja, tudo veio dele. Agora, se você quiser servir a Deus, sirva ao próximo. Está escrito, Mateus 25, do versículo 35 em diante, certo? Nem jejum, nem oração no monte, nem dízimo,
nem campanha, nem voto, nada disso quebra o coração de Deus em relação a ninguém, tá? Quem precisa de mudança somos nós e não Deus. Então, o jejum verdadeiro na graça é o jejum de Isaías capítulo 58. Se você ler, você vai ver que tem a ver com como você se relaciona com as pessoas. Você quer ver luxo? Quer ver ostentação? Vai em alguns templos evangélicos aqui no Brasil, ok? Quer ver mais luxo? Vai em algumas festas de aniversário de pastor, porque tem muitas denominações no Brasil que o pastor tem uma festa de luxo uma vez no ano para o aniversário dele, depois tem uma para o aniversário da esposa dele e algumas fazem também o aniversário dos filhos. Os membros não têm aniversário, ok? Você quer ver luxo? Vai na casa de alguns pastores presidentes. Não estou falando daquele que trabalha, que conquistou, tá? Que tem um bom salário por mérito. Não, eu estou falando de pastor que não faz outra coisa além de ser pastor, tá? Mas que, às custas dos dízimos dos fiéis, construíram um império. Ok? Então você quer ver luxo, quer ver ostentação, tá? E não tem nada de Jesus nisso, não tem nada de evangelho nisso. Jesus não mandou fazer isso. Ok? Então é a ostentação mundana. Eles condenam tanto o mundo, mas não tem nada mais mundano do que alguém que fala de Jesus e enriquece desonestamente às custas dos membros. Um amigo meu saiu de uma seita supostamente cristã, mas que de cristã não tem nada. É uma seita terrível. E ele disse que foi a melhor coisa que fez na vida. Eu perguntei qual eram as proibições dessa seita, tá? Bem conhecida no mundo todo. E as proibições são realmente absurdas. Não podia ouvir louvor de outra igreja que não fosse de lá. Não podia ir em festas de aniversário. Não podiam fazer transfusão de sangue. Não podiam, em hipótese alguma, contar das críticas ou das desconfianças que tinham acerca do que aprendiam nessa seita, nem entre esposo e esposa. Tá? Então, eles promovem o não diálogo entre familiares, ok? Então, quando você vê eu e outras pessoas vindo falar abertamente contra o meio religioso, você vê aqui que tem muita gente que entra nos comentários criticando pesadamente, achando que a gente não tem outra coisa para fazer. Escuta, todos nós temos algo para fazer, mas decidimos dedicar um pouco do nosso tempo para abrir os olhos de gente que acha que essa manipulação em que estão envolvidos, tendo que prestar contas da sua vida, tendo que prestar contas e sendo proibidos de fazer coisas que qualquer pessoa, qualquer ser humano é livre para fazer. Quando a gente vem aqui abrir os olhos dessas pessoas, tá? E você critica, das duas uma. Ou você está plenamente cego dentro deste ambiente, ou você é um dos que promovem esse abismo religioso contra o seu semelhante. Crente não pode criticar católico por idolatria. Não pode. Mandaram para mim um vídeo de uma mocinha que está pregando por aí, ela chegando numa cidade. Você precisa de ver o estrelismo patrocinado pela igreja que recepcionou essa moça. E o povo aguardando ela, tirando fotos, tentando pegar autógrafo, tentando tocar na moça, tá? Esse estrelismo, tá? Que você vai conversar com um evangélico neopentecostal, tá? Em sua maioria pentecostal e neopentecostal. Tá? Existem evangélicos que são mais sensatos, tá? Os tradicionais, os reformados, né? Entretanto, os que se deixam levar, tá? Por esse desequilíbrio, você vai conversar com eles por que fazem isso, eles vão falar para você que devem dar honra a quem tem honra, tá? Então, eles bajulam e falam que é honra. Eles idolatram uma personalidade evangélica, um músico, um pregador, um pastor, e dizem que isso é honra. Não, não é honra. Tem nada a ver com honra isso, tá? Isso é desequilíbrio, isso é aquilo que vocês dizem, jogando no irmão católico que eles fazem, ok? A saudade não correspondida, a saudade que vira luto,
é igual uma navalha que corta por dentro. Essa vida aqui não tem replay, então a gente precisa aproveitar os momentos com quem a gente ama. Tem uma oração que eu gosto muito, a oração de Moisés, no Salmo 90, onde ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Entre tantas virtudes que nós devemos buscar nessa vida, eu caracterizo duas que são importantíssimas: o equilíbrio e o discernimento. Equilíbrio para não agir por impulso, porque a gente, quando age por impulso, corremos o risco de cometer muitos erros. E a outra virtude é o discernimento. Abraçar só o que é bom e se afastar daquilo que é mal. Obtendo essas virtudes, a vida fica melhor. E, como sempre, o amor. Aproveitar momentos. Você já abraçou seu pai hoje? Já abraçou sua mãe, seus filhos, sua esposa? Então abraça. Imagina você frequentar uma igreja que dia após dia vão ensinar você que se você não fala em línguas, você é diferente dos outros, você é inferior aos outros. Pois saiba que milhões de brasileiros hoje estão em denominações sendo ensinados que o Espírito Santo só é pleno na vida de alguém quando essa pessoa fala em línguas. E enquanto essa pessoa não fala em línguas, essa pessoa está como que se estivesse faltando algo. Pois bem, essa doutrina alega que o batismo com o Espírito Santo na vida de uma pessoa só pode ser confirmado com o falar em línguas. O problema é que muitos dentro dessas instituições não falam em línguas. E estão ali, ouvindo noite após noite em várias reuniões e cultos onde é falado que alguma coisa está errada, ou não tem fé, ou está em pecado, ou não abre o coração para Deus. Eu tenho conversado com muita gente que está traumatizada. Ainda bem, tá? Que não existe só essa vertente, e as pessoas estão abrindo seu entendimento, rompendo com instituições como essa, e entendendo que não são inferiores aos outros cristãos apenas por não falarem em línguas, mesmo porque não tem nada a ver o batismo com o Espírito Santo com a obrigatoriedade de falar em línguas.